tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre alimentos, nutrição, sistema digestório e circulatório. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos iniciar nossa aula com uma imagem impactante. Muita fofura, não é mesmo? Eu ouvi daqui você falando Todos nós já quisemos em algum momento ter um animal de estimação. E o que a nossa mãe, pai ou responsável sempre nos lembrava? Dos cuidados necessários. Limpeza de cocô e xixi deles, dar banho, dar comida e brincar, não é? Você acha que as suas necessidades são parecidas com as necessidades de um animalzinho de estimação? O que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver? Nós precisamos da água para nos hidratar, precisamos de cuidados de higiene e também de alimentação, certo? Mas para que serve a alimentação? Os alimentos servem para que nós possamos ter energia para crescer e nos manter com saúde. Pois os alimentos nos proporcionam nutrientes. Os nutrientes presentes nos alimentos são carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas. Carboidratos são comumente encontrados em pães, macarrão, arroz, verduras e legumes. Lipídios são encontrados na gema de ovo, carnes vermelhas, oleaginosas como castanhas, entre outros. Proteínas são facilmente encontradas em carnes, ovos, verduras e legumes. Já minerais e vitaminas estão presentes em uma infinidade de alimentos, como carnes, verduras e legumes. Vamos conhecer algumas funções de cada um desses nutrientes. Os carboidratos são a principal fonte de energia rápida do corpo. Por isso, quando você come um chocolatinho, fica rapidamente com bastante energia. Os lipídios são responsáveis pela produção de energia também. No entanto, a energia produzida por eles é armazenada na gordura e utilizada somente quando necessário. As proteínas são fundamentais para a formação de estruturas importantes para o crescimento e manutenção, movimento de músculos, formação de moléculas de defesa, hormônios, entre outras funções do nosso corpo. As vitaminas e minerais regulam hormônios, participam da manutenção do ritmo do coração, da contração muscular, do funcionamento do cérebro e do equilíbrio do corpo como um todo. Para que a carne, arroz e feijão que você consome seja transformada nos nutrientes que você precisa, esses alimentos precisam ser transformados em moléculas muito pequenas, para então serem utilizados pelo corpo, um processo chamado de digestão. Para que isso aconteça, os alimentos precisam passar pelo sistema digestivo. O sistema digestivo é formado pelo tubo digestório, um tubo que liga a boca ao ânus. Esse tubo contém alguns órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ao final do intestino grosso existe o ânus. Há também outros órgãos que fazem parte da digestão. Porém, como eles não fazem parte do tubo digestivo diretamente, eles são chamados de órgãos acessórios. Eles são responsáveis por produzir substâncias que participam do processo de digestão de alimentos. São eles: glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e fígado. Vamos conhecer cada etapa do processo de digestão? A digestão se inicia na boca. Os dentes têm um papel fundamental nesse processo. Eles são responsáveis pelo processo mecânico de rasgar os alimentos, de triturá-los em pedaços menores. Esse processo é chamado de digestão mecânica. Vamos conhecer os tipos de dentes da boca humana?
Os dentes da frente são chamados de incisivos. Eles são responsáveis por cortar os alimentos. Os caninos são os dentes pontudos, que ficam ao lado dos dentes incisivos. Eles são responsáveis por rasgar os alimentos. Os dentes de trás são os pré-molares e molares. São eles que esmagam e trituram os alimentos. Ao tempo em que o alimento é rasgado, triturado e amassado pelos dentes, ele recebe saliva, transformando-o em bolo alimentar. A língua é um músculo que move o bolo alimentar em direção aos dentes para que seja triturado e amassado, e em seguida a língua empurra o bolo alimentar para trás para que ele seja engolido. O tubo digestório também é formado por músculos. Depois da boca, o bolo alimentar vai passando pelo tubo digestório através do movimento desses músculos, os chamados movimentos peristálticos. Posteriormente, o bolo alimentar passa pela faringe e esôfago, chegando ao estômago. Nesse momento, algumas substâncias produzidas pelo próprio estômago são ejetadas no bolo alimentar. Após o estômago, o bolo alimentar vai para o intestino delgado. No intestino delgado, também são injetadas algumas substâncias no bolo alimentar, só que elas são produzidas pelo pâncreas e o fígado, que as secreta pela vesícula biliar. No intestino delgado, são absorvidas a água e alguns nutrientes do bolo alimentar. Já saindo do intestino delgado, o bolo alimentar vai para o intestino grosso. No intestino grosso, a água e nutrientes também são absorvidos pelo organismo. Os alimentos do bolo alimentar que não foram absorvidos sofrem ação de micro-organismos, a flora intestinal. E então, o bolo alimentar vira bolo fecal. Um outro resultado da ação da flora intestinal é a formação de gases. Tanto gases quanto fezes são eliminados pelo ânus, que fica localizado no final do intestino grosso. Após a absorção de nutrientes pelo intestino delgado e grosso, os nutrientes vão para o sangue, que envia as substâncias para as células. Elas são a unidade básica dos seres vivos, para que os nutrientes exerçam sua função e produção também de energia. Todo esse processo ocorre de maneira integrada. Os órgãos e sistemas do corpo funcionam em conjunto. Dentro de nossa cabeça existe o encéfalo, local onde está o famoso cérebro. O encéfalo controla o movimento dos órgãos. Além disso, ele é o responsável pelo nosso movimento e o nosso aprendizado. Entretanto, durante esse processo, o corpo precisa de energia. Para que o corpo utilize a energia, os nutrientes precisam de oxigênio. O gás oxigênio é absorvido pelos pulmões através da respiração. Perceba o gás oxigênio representado pelo desenho de nuvem verde entrando no corpo humano pela respiração e sendo absorvido pelo pulmão. Em seguida, o gás oxigênio vai para o sangue, que leva esse gás até as células. Nas células, o gás oxigênio e os nutrientes se encontram e produzem a energia necessária para o corpo. Esse processo gera resíduos, que são posteriormente eliminados pela urina. Você deve pensar, como o sangue leva tanto gás oxigênio quanto os nutrientes para as células? Certamente você já ouviu a frase, o sangue corre nas veias, não é? É exatamente isso que acontece. O sangue faz o transporte através da sua movimentação. O sangue se movimenta graças à ação do coração, que funciona como uma bomba, bombardeando sangue, o que gera os batimentos cardíacos. O sangue, então, corre pelos vasos sanguíneos até chegar às células. Aprendeu bastante sobre sistema circulatório e sistema digestório? De onde vêm os bebês? Aposto que essa frase é familiar para você, não é mesmo? Todos nós, quando pequenos, já nos questionamos sobre isso. E então, perguntamos aos nossos pais, responsáveis ou aos professores, de onde vêm os bebês? Os bebês vêm da união do gameta feminino, o ovócito secundário ou óvulo, com o gameta masculino, o espermatozoide. Os gametas são células com metade do material genético.
isso é, metade das informações sobre o seu corpo. Se você será alto ou baixo, com olho verde ou castanho, pardo ou negro, por exemplo. Eles são produzidos dentro de órgãos reprodutores. O gameta feminino dentro de um órgão reprodutor feminino e o gameta masculino dentro de um órgão reprodutor masculino. Os órgãos reprodutores, por sua vez, estão dentro dos sistemas reprodutores. Entendi, professora! A função dos sistemas reprodutores é produzir gametas para a formação de bebês e, assim, a espécie humana perpetuar. Isso, muito bem, mas não é só isso, viu? O sistema reprodutor feminino tem a função de permitir que o bebê se desenvolva dentro dele. Além disso, o sistema reprodutor feminino e masculino são responsáveis pela produção de hormônios. Como esses hormônios podem ser produzidos no sistema reprodutor, são chamados de hormônios sexuais. E o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Essas substâncias químicas, após produzidas, vão para a corrente sanguínea, que as leva para os mais diversos lugares do corpo. Ao chegar no local-alvo, o hormônio bloqueia ou ativa a estrutura-alvo. Dessa maneira, o funcionamento do corpo é controlado. Nas mulheres, os hormônios sexuais são produzidos em uma glândula chamada ovário. Nos homens, essa glândula é chamada de testículo. Esses hormônios entram em ação com mais intensidade a partir da puberdade, fazendo o corpo de criança se transformar em corpo de mulher ou de homem e preparando o corpo feminino para o recebimento de um bebê. Os hormônios femininos são o estrógeno e a progesterona. São nomes complicados mesmo. O estrógeno promove a característica sexual secundária, fazendo os quadris se alargarem e as mamas crescerem, por exemplo. Já a progesterona faz o corpo feminino se preparar para a gravidez. O hormônio masculino é a testosterona, que é responsável por desenvolver as características secundárias masculinas, como barba e o engrossamento da voz, por exemplo. Muito interessante, não é? Sistema reprodutor é um vasto mundo de conhecimento. Vamos conhecer a estrutura de cada um dos sistemas reprodutores, o masculino e o feminino. Vamos iniciar pelo sistema reprodutor masculino. Os órgãos do sistema reprodutor masculino são divididos em órgãos externos e internos. Os órgãos externos são o pênis e o saco escrotal, enquanto os órgãos internos são testículo, epidídimo, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. O pênis é responsável pela cópula. A extremidade dele é chamada de glande e é extremamente sensível. O pênis é encoberto por uma camada de pele chamada prepúcio. O saco escrotal é uma espécie de bolsa ou saco onde ficam os testículos. Nos testículos são produzidos os espermatozoides e o hormônio masculino, a testosterona. Dos testículos, os espermatozoides vão para o epidídimo, onde amadurecem. Em seguida, os espermatozoides passam pelos ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra e então chegam ao meio externo. Pela uretra, passa tanto o espermatozoide quanto a urina. A uretra faz parte do sistema reprodutor e do sistema urinário, portanto. Você pode pensar como passam a urina e o espermatozoide pela mesma estrutura. Será que a urina não danifica os espermatozoides? A resposta da segunda pergunta é não, pois as glândulas bulbouretrais fazem parte do sistema reprodutor.
Elas são responsáveis por produzir e expelir uma substância que neutraliza a uretra antes do espermatozoide passar. Além disso, existem duas estruturas, a próstata e as vesículas seminais, que produzem e expelem substâncias necessárias para o transporte dos espermatozoides dentro do sistema reprodutor. Assim como o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino também possui órgãos externos e internos. Os órgãos externos são chamados de grandes lábios, pequenos lábios e clitóris. É possível observar a entrada do canal vaginal e da uretra também, além de estruturas como períneo e prepúcio. Os grandes e pequenos lábios são pregas de pele. A sua função é proteger a abertura do canal vaginal. O clitóris é uma estrutura muito sensível e cheia de vasos sanguíneos. Os órgãos internos são ovário, tubas uterinas, útero e vagina. Os ovários são a gônada feminina. Eles são responsáveis pela produção dos gametas femininos, os ovócitos, e de hormônios também. A tuba uterina é o canal que liga o ovário ao útero. É na tuba uterina que ocorre a fecundação, que é o encontro do ovócito secundário com o espermatozoide. Após a fecundação, o espermatozoide e o ovócito secundário são chamados de embrião. O embrião caminha até o útero aí que é o local onde o bebê se desenvolve. É um órgão formado por músculo e possui uma grande capacidade de se expandir para que o bebê possa crescer dentro dele. Antes da fecundação, as paredes do útero ficam mais grossas para receber o embrião. Caso não ocorra a fecundação, essa parede se dissolve, resultando na menstruação. A menstruação é um processo natural que ocorre mensalmente. A vagina é um grande tubo pelo qual sai o bebê e onde ocorre a cópula. E a TPM, professora, o que é? A TPM é a tensão pré-menstrual, que geralmente ocorre próximo à menstruação e resulta em sintomas físicos ou psicológicos. Dentre os sintomas psicológicos estão nervosismo, irritação, sensibilidade, mudança repentina de humor, entre outros sintomas. Já os sintomas físicos podem ser dores nas mamas, dores de cabeça e cólicas, entre outros sintomas. Existem alguns hábitos que podem diminuir os efeitos da TPM. São eles: realização regular de atividade física, evitar o consumo de álcool e cigarro e cuidar da alimentação, evitando comer alimentos com origem de farinha branca, como pães e doces, além de sal, café e refrigerante. Mas caso os sintomas da TPM sejam muito fortes, a pessoa deve procurar um médico para auxiliá-la. Está gostando? Muito interessante, não é? Vamos agora testar os conhecimentos adquiridos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. O processo de digestão inicia-se na boca, onde o alimento sofre a ação dos dentes e também de substâncias químicas. Os dentes são responsáveis por triturar, amassar e cortar os alimentos. Um processo conhecido como... Você tem aí 5 alternativas. Letra A, digestão química. B, digestão enzimática. Letra C, digestão proteica. Letra D, digestão estrutural. Ou letra E, digestão mecânica. Qual é a alternativa correta? É a alternativa letra E, digestão mecânica. Então, esse processo da boca, esse processo inicial, onde o alimento vai ser triturado, amassado, cortado, é um processo estritamente mecânico, de movimentação, não tem a presença de nenhuma substância participando dessa digestão.
por isso que ela é chamada de digestão mecânica. Na atividade 2, vamos ver o que ele diz. Para crescer e se manter vivo, o corpo precisa de energia. Essa energia é obtida através de nutrientes e do gás oxigênio. Com base no quadro abaixo, complete as afirmativas a seguir com as palavras correspondentes. Então, aí você tem um quadro que tem 3 palavras: proteínas, carboidratos e lipídios. Vamos aí às 3 frases em que você pode completá-las com essas 3 palavras. Primeiro, os tracinho são a principal fonte de energia rápida do corpo. Então, proteínas, carboidratos ou lipídios. Quais desses são a principal fonte de energia rápida do corpo? Vamos ver? Carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia rápida do corpo. Vamos à segunda frase. Os tracinho são responsáveis pela produção de energia também. Só que a energia produzida por eles é armazenada na gordura e utilizada somente quando necessária. Bom, só existem 2 que são responsáveis, pela produção de energia. Se carboidrato já está na primeira frase, na segunda estará lipídios. Então, carboidratos e lipídios são responsáveis, pela produção de energia, são fontes de energia. Só que carboidrato é uma fonte de energia rápida e os lipídios não. Vamos à seguinte frase. As tracinho são fundamentais para a formação de estruturas importantes para o crescimento e manutenção do nosso corpo. Obviamente, só sobrou as proteínas. Então, as proteínas são muito importantes, para a formação de estruturas do nosso corpo. Então, as proteínas aí que estão no bife, no frango. Atividade número 3. Dentre outras funções, o sistema reprodutor feminino e masculino são responsáveis pela produção de hormônios. Por serem produzidos no sistema reprodutor, eles são chamados de hormônios sexuais. Complete a frase a seguir sobre o sistema reprodutor masculino. O hormônio masculino é a tracinho, que é responsável por desenvolver as características tracinho, como crescimento de barba e de pelos. Então, no primeiro espaço, você terá que dizer qual é o hormônio masculino. E, pelo que ele é responsável, você vai colocar no segundo espaço. Vamos lá? A resposta do primeiro espaço, o hormônio masculino é a testosterona, que é responsável por desenvolver as características sexuais secundárias masculinas, como crescimento de barba e de pelos. Então, para você saber que a resposta do segundo item aí seria sexuais secundárias masculinas, você tinha a dica aí de crescimento de barba e de pelos. Acertou? Parabéns se você acertou. Se você errou, repita, reforce, você vai acertar. Vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão! Hoje, vimos como é importante uma boa alimentação, pois é através de uma alimentação balanceada com frutas, verduras, vegetais, cereais e carnes que conseguimos os nutrientes necessários para crescermos e mantermos a estrutura do nosso corpo. Mas para obtermos esses nutrientes, é necessário que os alimentos passem pelo processo de digestão. Os nutrientes obtidos pelo processo de digestão e o oxigênio chegam às células pelo sangue. Na célula, nutrientes e oxigênio produzirão a energia necessária para a atividade do corpo humano. Conhecemos mais sobre o sistema reprodutor feminino e masculino, cujas funções são produção de gametas para a formação de bebês, desenvolvimento de bebês, no caso do sistema reprodutor feminino, e produção de hormônios. Conhecemos a composição e função de cada órgão do sistema reprodutor masculino e feminino. Vimos que eles são formados por órgãos internos e externos. Aprendemos
que a gônada masculina é o testículo, que produz o espermatozoide, e que a gônada feminina é o ovário, que produz o ovócito secundário, também chamado de óvulo. As gônadas produzem hormônios que entram em ação com mais intensidade a partir da puberdade, fazendo o corpo de criança se transformar em corpo de mulher ou de homem e preparando o corpo feminino para o recebimento de um bebezinho. Por fim, compreendemos que a menstruação é um processo mensal, natural, no qual parte das paredes do útero que não recebeu o embrião descama, eliminando os resíduos. A natureza é realmente muito sábia, não é? Você gostou da aula? Eu espero realmente que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Te espero na próxima aula, tá bom? Combinado? Um grande abraço. Tchau, tchau!